Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos ver a continuação da nossa aula de matrizes. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Vamos ver então igualdade de matrizes. Duas matrizes vão ser iguais se e somente se elas forem de mesma ordem, ou seja, se elas tiverem o mesmo número de linhas e também o mesmo número de colunas. E além disso, pessoal, outra condição tem que ser obedecida. Qual que é? Os elementos correspondentes são iguais. Então, olha só. Nós temos A e B. No caso, a matriz A e B são o quê? De mesma ordem. Por que de mesma ordem? Porque ambas as matrizes possuem o mesmo número de linhas, duas linhas, né, nas duas, e o mesmo número de colunas, duas também. Então, se elas são de mesma ordem, as duas apresentam o mesmo número de linhas e também o mesmo número de colunas, a gente pode proceder à verificação de igualdade. Para que elas sejam iguais, os elementos correspondentes têm que ser o quê? Iguais também. Então, olha só, o número 1 tem que ser igual ao A. Por quê? Porque eles ocupam a mesma posição. O número 2 tem que ser igual ao B. Por quê? Porque os dois ocupam a mesma posição. A mesma coisa com o 3 e o C, e a mesma coisa, finalmente, com o 4 e o D. Ou seja, a gente pode concluir, então, que para A ser igual a B, nesse caso, nós temos que ter A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3 e, finalmente, D igual a 4. Tranquilo, né, gente? Soma de matrizes. Se duas matrizes possuem a mesma ordem, o que é a ordem mesmo? Mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Basta que a gente some os elementos correspondentes. Então, olha só. Essas duas matrizes são de mesma ordem? São. Por quê? Porque as duas têm o mesmo número de linhas, duas linhas em cada uma, e o mesmo número de colunas, 3 colunas em cada uma. Então, as duas são de mesma ordem. Se as duas são de mesma ordem, eu posso fazer a soma. E se não fossem? Não poderia fazer a soma. Para fazer a soma, basta somar os elementos que ocupam as mesmas posições correspondentes, ou seja, somar o 1 com 2, o 4 com 1, o 2 com 5, o 5 com 2 e assim por diante. Então vai ficar 1 mais 2, 2 mais 5, 3 mais 4, 4 mais 1, 5 mais 2 e 6 mais 9. Perceba que eu peguei os mesmos números que ocupam as mesmas posições. Vai ficar 3, 7, 7, 5, 7, 15. Propriedades da soma. São válidas, galera, as seguintes propriedades. A mais B é igual a B mais A, ou seja, propriedade comutativa. Tanto faz a ordem que eu somar, vai dar o mesmo resultado. A mais B mais C é igual a mais B mais C, ou seja, eu posso somar primeiro B mais C para depois somar com A, ou eu posso somar primeiro A mais B para depois somar com C, vai dar o mesmo resultado. Eu chamo isso de propriedade associativa. 1, 2, 3, 4, uma matriz qualquer, somada com a matriz nula, ou seja, uma matriz que só tem zero, vai dar novamente 1, 2, 3, 4, nesse caso. Ou seja, uma matriz qualquer, mais a matriz nula, dá a matriz qualquer, a matriz original, né? Isso significa que o 0, 0, 0, 0, a matriz nula, é o elemento neutro da adição de matrizes. Então, sempre que a gente tiver uma matriz que só tenha zeros, matriz nula, ela vai servir como elemento neutro da adição. Óbvio, né, gente? Uma coisa vocês não podem esquecer. Para que a adição seja possível, as matrizes têm que ser de mesma ordem. Então, se aqui for uma matriz 2 por 3, a matriz nula também vai ter que ser 2 por 3. Senão, nem existe soma. Um outro jeito de eu representar a matriz nula, galera, é através de um simples zero. Então, se eu tiver, por exemplo, o A, uma outra propriedade, tá? A mais menos A, ou seja, uma matriz qualquer mais a sua matriz oposta, isso vai dar zero. Ou seja, aqui no caso eu vou ter uma outra propriedade, que é a propriedade do elemento oposto ou simétrico. É muito parecido com o que a gente faz na soma algébrica. Se você pegar o número, sei lá, 2, somar com o seu oposto, menos 2, também vai dar zero. É mais ou menos a mesma ideia que a gente tem dentro das matrizes. Beleza? A gente vai ver mais sobre essa propriedade do oposto nos próximos quadros. Produto de escalar por matriz. O que é escalar, galera? Escalar é um jeito difícil de falar número.
Ué, mas por que falam escalar? Pelo seguinte, no ensino superior, a matriz também pode representar vetores. Então, em oposição à ideia de vetor, a gente tem a ideia de escalar. Para quem já viu, ou para quem está familiarizado com física, vocês devem ver muito essa ideia de grandeza vetorial, grandeza escalar. É mais ou menos a mesma ideia. Eu não vou entrar muito em detalhe, por quê? Porque isso foge muito do nosso nível de abordagem. Mas é só para você saber de onde que sai esse termo escalar. Então, olha só, galera. Produto de escalar por matriz, entre aspas, é produto de um número por uma matriz. Como que a gente faz? Basta que você multiplique o escalar, ou seja, o número que você quiser lá, por todos os elementos da matriz. Então, olha só. 2, o escalar 2, multiplicado pela matriz 1, 2, 3, 4, vai ficar 2, 4, 6, 8. Como que eu fiz? 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 4, adivinha? Perfeito, 8. É quase como se você fizesse uma distributiva de todos os termos. Tranquilo? Oposto de uma matriz. O que é, pessoal? Suponha que você tenha uma matriz A. Se você multiplicar essa matriz A por menos 1, você vai obter o oposto de A. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com os números. Por exemplo, você tem o número 3. Se você pegar o 3 e multiplicar por menos 1, você vai obter menos 3. E menos 3 é o oposto de 3. A mesma ideia. Então, olha só. Se nós tivermos a matriz A, 1, 2, 3, 4, vamos calcular então o oposto de A. É o que esse exercício pede. Como que eu faço? Então, menos A, ou seja, menos A representa o oposto de A, tá, gente? Menos A é igual a menos 1, que multiplica o A. Quanto vale A? 1, 2, 3, 4. Então, eu só peguei o A, multipliquei por menos 1. E como que multiplica por um escalar mesmo? É só você fazer, entre aspas, a distributiva, né? Multiplicar cada termo da matriz pelo número que você está fazendo em questão. Então, olha só. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 vezes 3, adivinha? Perfeito, menos 3. E, finalmente, menos 1 vezes 4, não morra de tédio, vai dar menos 4. Beleza, galera? Subtração de matrizes. Bom, a gente apresentou para vocês o conceito de oposto. Então, para a gente fazer a subtração, é quase que imediato. Olha só, galera. Sejam A e B matrizes de mesma ordem. O que é mesma ordem mesmo? Mesmo número de linhas e colunas. As duas têm que ter o mesmo número de linhas e de colunas. Para se fazer A menos B, basta que você faça duas coisas. Calcule o oposto de B e, finalmente, adicione A. Então, olha só. Para fazer A menos B, faz primeiro o oposto e depois adicionar. Isso funciona também com números, pessoal. Por exemplo, você quer fazer 4 menos 3. O que você pode fazer? Qual que é o oposto de 3? O oposto de 3 é menos 3. Aí você soma com 4. É como se você estivesse fazendo 4 menos 3. É um jeito mais trabalhoso de entender a subtração, mas que no caso de matrizes não tem outro jeito. Eu tenho que fazer esse processo extra. Então, olha só. Vamos supor que a gente tenha A igual a 5, 6, 7, 8 e B 1, 2, 3 e menos 4. Vamos calcular A menos B. Como que eu faço? Galera, também, lógico, dá para fazer direto. Eu estou aqui apresentando o conceito mais intuitivo para que você saiba como que você faz a subtração. Para quem é mais espertinho, um piscar de olhos já chega na resposta. Então, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular o oposto de B. Como é que eu faço? Eu multiplico menos 1 por B. Pego menos 1 e multiplico por 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque isso aqui é o B. Então, menos 1 vezes 1, 2, 3, menos 4 vai dar menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. E, finalmente, não morra de tédio, vai dar menos 1 vezes menos 4 vai dar mais 4. Por que vai dar mais 4? Porque menos com menos dá mais. Como é mais, eu não preciso colocar. Como é que eu faço agora A menos B? Simples. Eu calculei menos B. Basta que eu some então com A. Então, A menos B vai ser o A, que vale 5, 6, 7, 8, está aqui. E o menos B, que vale menos 1, menos 2, menos 3, 4. Está aqui agora. Somando esses dois, como é que eu faço para somar? Basta somar os elementos correspondentes. Vai dar 4, 4, 4, 12. Por quê? 5 menos 1, 4. 6 menos 2, 4. 7 menos 3, 4. E, finalmente,
8 mais 4 vai dar 12. Tranquilo?